Fala pessoal, Janser aqui. O vídeo de hoje é um vídeo de finalização, tá? A gente vai estar finalizando esse curso por aqui. Na aula passada a gente fez bastante coisa, ainda tem algumas coisas para fazer, né? Se você lembra direitinho lá do XD, tem algumas telas a mais para ser criadas, algumas funcionalidades a mais, só que o curso vai ser finalizado agora, porque essa parte final, né, vai ser muito do mesmo, né? Muito do que a gente já fez. Então, essa ideia do fluxo das coisas, quando a gente pensa em uma funcionalidade como um evento, né, uma propriedade, a gente tem aquele pensamento como evento, que dando exemplo aqui, né, seria lá quando a gente vai apagar alguma coisa, a gente pensa no evento onDelete ou onDelete press, né, quando pressionar o botão delete. Então, essa ideia que a gente usa, esse padrão que a gente usa usando o callbacks, é a forma que o React indica para a gente lá na documentação deles, né, de estar enviando propriedades e realizando ações. Só que quando a coisa vai ficando mais complexa, a gente tende a ir tomar outras soluções, tá? Tomar abordagens diferentes para resolver esse problema. Então, eu tenho aqui, na verdade, eu estou aqui com o XD aberto, né? Que é o planejamento aqui da nossa aplicação, né? O que nós fizemos, que seria a tela inicial, onde a gente mostra os produtos, a funcionalidade de produtos excluídos. Como a gente não tem esse endpoint no back-end, a gente pode deixar... Na verdade, eu vou deixar aqui alguns desafios, tá? Que seria exercícios, né, do que a gente aprendeu para ser implementado aqui nesse mesmo projeto, tá? Então, essa parte de produtos excluídos seria o tipo de coisa que ficaria armazenado só na aplicação, porque o banco de dados não suporta isso, né? Então, seria uma funcionalidade interessante de se fazer. A própria funcionalidade de delete, eu vou estar falando sobre ela aqui, né? Para conseguir apagar um item e juntaria, né? Faria o combo aqui com a exibição desses produtos que foram excluídos nessa aba aqui, né? Quando a gente pressiona nesse botão. Tem também a questão de editar um produto, né? Editar ali uns valores. Que é a ideia, o fluxo, novamente repetindo, é o mesmo do que a gente exercitou na aula passada, mas a gente não vai estar exercitando isso para não ficar aquela coisa muito repetitiva, por mais que seria interessante, mas isso aqui é um mini curso, né? Ele já ficou bem grandinho aí para ser um mini curso. Tá, então a gente vai estar finalizando por aqui e voltando aqui no código, né? Vamos falar aqui um pouco sobre a questão de deletar, né? De apagar um item, porque se a gente prestar atenção aqui, eu tenho uma função que eu chamei de getData, que é a função que busca dados no back-end, né? Então, eu poderia criar aqui uma função deleteItem, que essa função, ela é uma função assíncrona, né? Só que ela recebe um parâmetro que é o ID, o ID ali, que no nosso caso é uma string, que é o identificador do item que eu quero apagar. E por que eu preciso desse identificador? Porque lá no back-end, né, que Leandro criou, nós temos um endpoint para fazer deleções. Então, se eu chamar aqui o Exo, né, o API.delete, ou seja, nós vamos mandar uma requisição do tipo delete, né, para fazer ali a deleção de um item, eu vou mandar essa requisição no endpoint /product, né? E lá o endpoint ele espera que eu mande, quando eu mandar uma solicitação do tipo delete no endpoint /product, ele vai olhar, ele vai buscar pelo ID do usuário que vai estar concatenado nessa string do endpoint, tá? Então eu faria a requisição, né? http localhost 3000, né? E aí /product, ou seja, o endpoint product o ID do usuário, que seria, por exemplo, 123, tá? E aí, se eu mando essa requisição, ele vai buscar lá no banco de dados pelo usuário 123 e apagar, tá? Então, para fazer essa concatenação, né, do ID que vem como parâmetro nessa string, eu estou usando aqui o template string, né? A gente passa aspas aqui, e aqui eu passo o cifrão e chaves, né? E coloco a variável ID aqui dentro. Então, vai ser concatenado, né, esse ID no meu endpoint, e aí eu vou fazer a requisição para o back-end que vai apagar esse nosso item, tá? Então, outra coisa, né, além disso aqui, né, a gente tem que dar um await aqui para aguardar, né, que essa solicitação finalize e, né, para tratar erros, caso a gente tente apagar e não consiga, a gente pode colocar aqui um try-catch, né, move essa solicitação aqui do await para dentro do try-catch, e aí se tiver sucesso, se eu conseguir apagar,
eu vou ter aqui, por exemplo, eu vou remover, né, do meu data aqui, dos dados que eu estou exibindo na tela, o produto que eu apaguei, né? Então eu vou deixar até comentado aqui, senão eu vou acabar fazendo o desafio aí de vocês, né? Remove item from local data, tá? Que seria remover o item que foi apagado. E que se der um catch, se der erro, eu dou só um console log desse meu erro, tá? Mas a ideia de deleção seria essa. E essa função delete item, ela seria executada quando? Quando eu pressionar o item de delete, né? A lixeirinha aqui que nós colocamos na aula passada. Foi na aula passada? Não, né? Foi na aula retrasada. Nós colocamos aqui a lixeirinha para apagar. E essa lixeira, ela ficou dentro do... Tá aqui dentro de Add Product Form, né? Não, tá no formulário não. Tá na lista, né? Vamos voltar aqui na lista de produtos. Eu tenho aqui uma linha, né? E tá aqui o delete icon. Então, esse delete icon, a gente pode colocar ele, né? Em volta de um touchable opacity. Para ele ficar com a funcionalidade de um botão, né? Ter ali a animação de um botão. E no onPress, né? Ou seja, quando eu pressionar esse meu touchable opacity, essa lixeira, né? Ele vai executar aquela função delete. E aí a ideia dessa função, né, como que eu vou enviar essa função para lá, é via parâmetro, da mesma forma que nós fizemos na aula passada, né, executando com essa ideia aí de callbacks pensando em eventos, tá? Então, o delete seria tratado dessa mesma forma, da mesma forma que nós fizemos com o adicionar, né, a gente faria também com o delete, tá? E dito isso, se a gente olha aqui no XD, o processo de deleção, ele não é tão simples, né? Porque não é só apertar aqui na lixeirinha que ele vai apagar. Nós temos dois passos aqui intermediários, que seria a confirmação da deleção, né? Ou seja, vai vir aqui essa componente perguntando se eu tenho certeza que eu quero apagar esse produto. E aí, se eu clicar aqui em excluir produto, ele vai me dar aqui um modal de confirmação, né? Um feedback. Então, esses dois estados, né? A gente concorda que esses dois passos são estados diferentes, né? Tem um momento que eu clico no botão de apagar. Quando eu clico, eu mudo o estado. Agora, o estado desse processo, desse fluxo de deleção, seria o estado de confirmação. Eu vou aguardar pela confirmação do usuário. Se ele confirmar, nós vamos para o próximo passo, que é realmente apagar o item do back-end e mostrar aqui a confirmação. Então, todo esse fluxo, e depois disso, né, filtrar os dados da lista, tá? E todo esse fluxo a gente pode armazenar, encapsular isso em um único use state, tá? Então, se a gente volta aqui na tela de produto, eu até criei aqui, né, um use state, eu chamei de delete product flow settings. E set delete product flow settings, ou seja, a gente vai ter um fluxo de deleção e esse objeto aqui, esse state, vai armazenar as configurações desse fluxo, né? E quando a gente estava adicionando um produto, a gente tem um use state que é um booleano, que é true ou falso, que é basicamente mostra o formulário de adição, remove o formulário de adição da tela. E no deleção, eu vou ter dois status, né? Que é o status de get confirmation, que seria para mostrar o modal de confirmação, e o status, o show feedback, né? Que seria para mostrar o modal lá, que dando feedback, falando, ok, nós conseguimos apagar o item que foi requisitado, né? E outra propriedade que tem aqui é o ID do item. Porque lá na nossa lista, ó, vou fazer o seguinte, quando eu pressionar aqui no delete icon, no onPress, eu vou dar aqui dentro um console log no item.id, tá? No ID desse item. Sempre que eu pressiono, vamos abrir aqui o log, sempre que eu pressionar na lixeira, né, de cada item, ou seja, eu vou pressionar aqui na lixeirinha do teclado, né, ele vai printar para mim um ID. Olha lá, finaliza com 3FC. Se eu pressiono o delete do segundo item, olha lá, ó, 39B, do outro, 39D. Então, cada item tem um ID diferente, né? E aí, quando eu pressionar esse deletar,
como tem passos intermediários, eu seto nesse state o ID do item que eu estou tentando apagar. Para quando eu der o confirmation, falar não, ok, apaga esse item, né, nesse passo aqui, ó, né, do confirmação, quando eu clicar em excluir produto, eu tenho armazenado no meu use state qual o ID desse item que eu quero apagar. E eu não vou precisar ficar mandando de parâmetro de um passo para o outro, porque senão vai ficando mais complexo, tá? Então, esse seria um exemplo de complexidade que nós teríamos, de um fluxo um pouco mais complexo de comunicação entre componentes, né? E para resolver esses problemas, nós temos algumas, na verdade, nós temos duas aí, na verdade temos mais, né? Mas nós vamos falar aqui de duas formas de solucionar ou de melhorar esse problema e essa complexidade da comunicação entre componentes. Então, vamos abrir aqui o navegador, tá? E já tinha até pesquisado aqui. Eu pesquisei aqui sobre o context, né, no React. Aqui ele vai abrir a própria documentação do React, onde fala sobre esse context, que é uma API do React que ajuda a gente a tratar esse tipo de coisa, que é basicamente nós vamos criar um contexto externo. Ou seja, é como se fosse quando a gente cria um use state lá na componente, na tela de produto e manda os valores dele via propriedade. Só que a ideia do contexto, ela é mais generalista, porque o contexto é como se eu criasse um container, um objeto externo, e todas as componentes que estão dentro deste contexto têm acesso a esse mesmo objeto. Então é como se fosse um singleton, como se fosse um objeto global entre aspas, tá? Porque só as componentes filhas que têm acesso a esse context, mas por padrão a gente coloca o contexto lá na raiz da aplicação. Então, se eu venho aqui no VS Code, se eu fosse criar um contexto aqui para tratar essa questão dos produtos, eu criaria esse contexto e colocaria ele aqui na minha função app, né, que é na raiz do projeto. Ou seja, tudo que tiver dentro de routes, ou seja, todas as minhas componentes, todas as minhas telas, terão acesso a esse contexto, terão acesso a esse objeto. E claro que tem casos onde a gente cria um contexto local, um contexto um escopo mais fechado, mais específico, mas a ideia de contexto é exatamente essa, é da gente não ter que ficar enviando coisas via propriedade, e sim eu armazeno no contexto e na componente que eu quero usar, eu faço a leitura daquele contexto, tá? Então fica bem simples, na verdade simplifica muito, né? E facilita bastante, porque quando começa a aumentar a complexidade, é como vocês viram aqui, na parte de deletar um produto, já começa a ficar mais confuso, fica mais complexo, fica mais difícil de mexer e até de dar manutenção, tá? Então, nós temos o contexto que faz esse trabalho e temos também o Redux, né? Abrindo aqui a API do Redux. O Redux é também uma ideia de container, só que ela é a API um pouco diferente do context. Alguns preferem o context, outros preferem o Redux. Tem prós, tem contras, mas eu acho que aqui não é o momento de estar falando sobre isso. Mas o Redux também é uma solução, se eu não me engano, ela é até mais popular do que o próprio contexto do React, que eu acredito que ela é mais antiga até, mas é uma API também muito interessante. Eu particularmente prefiro usar o Redux. Nas aplicações que eu trabalho, na verdade, a gente acaba usando dos dois, né? Do pouco de Redux, um pouco de Context. Mas é claro que tudo depende, vai depender ali do que a gente está querendo fazer, tá? Então, eu vou deixar aí essas duas sugestões de estudos, tá? Dentro do React, né? Até dentro do próprio React Native. Nós temos muita documentação, tá? Muita coisa para ser estudado, para ser descoberto. Então, vai ter aí, tem muita coisa, né? De React e React Native. Eu recomendo que você estude ambos, né? Porque o React Native é basicamente o React adaptado para o nativo, né? Para o mobile. Então, é muito bom saber bastante de React para estar trabalhando com React Native. E aqui dentro do site do React Native nós temos também uma documentação muito interessante, tem muita coisa aqui, muita informação, muita coisa interessante e muita componente, né? Se a gente for olhar aqui, por exemplo, na questão ele fala, né, tem aqui a aba de performance e fala de design, que seria as ideias ali de estilização,
tá? Como que a gente faz isso? Workflow, que é o fluxo de trabalho, né? Como que a gente trabalha ali com React Native, como que a gente faz a questão de debug, fast refresh, teste, né? Trabalhando com teste. Aqui a parte de TypeScript a gente já está usando, né? Então tem muita coisa aqui para a gente tá explorando, né? Tá entendendo melhor e, enfim, né? Vai ficar aí de recomendação para a gente tá entendendo, tá estudando mais e aprofundando mais, né? Aqui na própria documentação do React Native, a gente pode explorar aqui essa parte de components, né? Que é onde ele fala das componentes nativas, tá? Então, todas as componentes, alguns componentes nós usamos lá, né? Que seria o botão, a flatlist, o modal, né? A parte aqui do text input também, view, enfim, tá tudo documentado aqui com todos os parâmetros, tudo que ele recebe. Então é bem interessante a gente dar uma olhada aqui, porque tem muito exemplo e muita coisa para ser aprendido, tá certo? Então, eu vou finalizar a aula por aqui, tá? É basicamente isso, o curso vai finalizar por aqui, mas tem mais coisa, né, para ser desenvolvida, para ser melhorada, para ser aprendida, tá certo? Então, para essa aula é isso, para esse curso, né, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.